Pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do Fute Business, nosso podcast relacionado ao futebol e outros esportes. Antes de começar, eu queria pedir para todos compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Hoje eu conto aqui com uma figura muito importante do futebol, preparador físico César Martini. Prazer em recebê-lo aqui, tem um currículo bacana, já campeão paulista, vice-campeão mineiro. E também está no sangue, né? Vem de família aí essa entrada no futebol, na preparação física, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Danilo, te agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos abordar aí os assuntos inerentes ao programa, né? Que eu venho acompanhando e está sendo muito importante, assim, até para até os novos profissionais que estão entrando na área, assim como eu entrei, situar assim do que o mercado está abordando, até do dia a dia, como é, no meu caso, preparador físico e outras áreas, né? Legal, a ideia do podcast foi justamente essa, né? A gente sabe que poucos profissionais do futebol, os profissionais que trabalham, sabe, César? Eles têm pouca visibilidade. Hoje a rede social... o YouTube está dando uma oportunidade muito grande, então o Fute Business é um podcast na qual a gente vai aí ouvir o pessoal que está no mercado nessa luta, né? Mas mais uma vez é um prazer recebê-lo, a gente já estivemos juntos aí, seu pai também, viu, Daniel? Tem que aparecer aqui no nosso podcast aqui, compartilhar esse conteúdo. E vai ser um prazer aí bater esse papo com você sobre o mercado. Mas conta aí pra gente. E antes de perguntar, esse cara aqui, o César, é um historiador do futebol, conhece tudo. Se você falar um clube, alguma cidade, ele vai saber quem que é. Mas vamos lá, meu amigo, me conta aí um pouco mais dessa trajetória sua. O meu currículo, assim, no futebol, assim, se não for 100%, 99% ao meu pai, né? Professor Daniel Martini, que quando eu comecei em 2008 lá no Juventus, ele tinha assumido a preparação física no profissional. Aí ele, pela amizade que ele tinha com a treinadora do futebol feminino, a Magali, acabou me colocando lá. Aí eu comecei bem humilde no futebol, fui massagista do futebol feminino. Legal. As meninas até me trollavam, ficavam gritando, levanta que o Cezinha tá chegando. Uma vez eu... Corre. Corre. Mas foi um grande aprendizado. De lá eu já, assim, dei meu pontapé inicial, até treinei uma goleira, a Camila Lima, que hoje é a treinadora de goleiras do Santos, sub-20, eu acho, sub-18. Ela, justamente, eu pude dar um pouco da influência que ela teve, assim, já nessa outra formação, se formou, né? Legal. Graças ao futebol, assim, ela buscou também, né, o estudar. E aí a gente, ao longo da trajetória, vai buscando outras equipes, outras formas, assim, até de desenvolver, né, na área. Aí eu, no caso, passei depois um pouquinho no Futebol Society. Legal. Eu passei na equipe do Dom Bosco, foi campeã paulista em 2011. Aí 2012 foi o ano que eu acabei saindo de lá, foi terceira no Paulista. Legal. Aí foi legal. Você chegou a jogar também, né? Jogar, mas é bem pouco, só amador. Aí você foi o quê? Goleiro? Goleiro, assim, foi bom a parte de jogar, assim, por você, assim, acabar vendo, assim, o dia a dia, mas treinei um pouquinho no São Caetano, treinei um pouquinho no Juventus, Legal. Mas assim, acabei não levando a sério. E também eu sentia que eu era um pouco ruim. Aí foi. Mas hoje só joga na brincadeira no gol, né? Só brincadeira. É uma posição delicada, né? Porque quando toma um gol é complicado. Mas também quando ajuda o time, vira herói, né? Mas legal, você também... Hoje a sua formação, você é formado em educação física. Sim, me formei. E é especialista em fisiologia do exercício, né? A história da fisiologia no futebol ela é bem interessante, né? Antes, até um tempo atrás, os clubes terceirizavam esse serviço, né? Sim. Hoje já existe departamentos especializados com integração, né? Me conta um pouco mais dessa evolução da fisiologia no futebol. Sim, aqui em São Paulo, né, teve uma influência muito boa do professor Fedato, assim, ele acabou se juntando com o Guilherme, assim, e meio que expôs esse lado, assim, essa junção, né, de departamentos, né, porque hoje tá meio que tudo integralizado, a parte do medicina, o médico, já junto com o fisiologista, fisioterapeuta, aí
até numa equipe que eu passei lá no Atibaia em 2018. Inclusive, vocês foram campeões. Fomos ali, campeões. Né? Depois conta pra gente essa trajetória lá dentro lá. Então, foi bem bacana, porque lá no Atibaia até eu comecei na academia. Tá. Eu era um elo entre o preparador físico, o professor Moreira, e o fisioterapeuta, o Paulo Vergari. Tá. Eles meio que tinham os atletas que estavam saindo do departamento médico, e essa transição era eu. Entendi. Aí voltava para o campo. E justamente era muito bom, assim, porque tinha o doutor Paulo Moreira, lá de Bragança. Ele era um doutor que meio que estava ali acompanhando o dia a dia também, tanto do desenvolvimento do departamento de fisioterapia, como da preparação física. Foi um ano assim muito rico. Foi em 2008, 2018. 2018. 2018. Foi recente, então. Foi 2 anos assim, ali antes da pandemia, né? Sim. E como começou esse trabalho? Vocês foram e... Vocês fizeram o quê? Contra quem, afinal? A final foi lá em Bragança, foi contra a Portuguesa Santista. Foi lá em Bragança? Quanto foi o jogo? Foi 3-1. 3-1. Putz, agora eu só não foi um trabalho legal, né? Porque assim, o Atibaia já foi bastante tradicional, né? Mas ele teve ali, passou por diversas dificuldades, né? Passou por diversos... Sim. E vocês conseguiram aí ganhar o acesso, né? E depois, hoje o Atibaia tá na... O Atibaia tá na 2. Esse ano eles quase sobem. Esse ano eles montaram uma equipe interessante, boa. Trouxeram alguns nomes, assim, do futebol paulista. O Christian Baroni, o Luan, que era do ex-Palmeiras. Fizeram uma equipe boa, mas no final acabou perdendo pro São Bernardo, que foi campeão. Legal. Mas fez um campeonato paulista interessante. É um clube, assim, desses novos, assim, que tá buscando se estruturar. Tá buscando. A gente recebeu aqui alguns preparadores já, inclusive o Edi Marcel, que você conhece, teve uma vasta experiência no Santos, né? E a gente comentou justamente dessa dificuldade, né? De clubes que têm menor expressão, que tem que fazer um trabalho muito forte por trás, muito árduo para evoluir, né? E acredito que a preparação física também, ela tem lá seus desafios, né? Porque vocês pegam ali jogadores, na hora que vocês chegam no clube, vocês se deparam com um monte de situação da preparação física dos atletas, até o cunho emocional, situações de jogador que vem de outro clube, que vem machucado, que vem... É um desafio, né? Queria que você falasse quais seriam os desafios maiores quando você chega num clube de menor expressão, porque tem um déficit de estrutura, enfim, alguma coisa. Qual é a dificuldade que você enxerga assim? Como que você trabalhou essa situação aí para torná-lo campeão, né? O acesso. Sim. Assim, a preparação física hoje, ela... você vem de uma evolução. Ela, do modo mais tradicional, era aquilo de ficar correndo no campo, limiar, lembra daquele antigamente? A calistenia, né? E justamente o futebol vem evoluindo cada vez mais. Em até algumas evoluções, eu sou meio resistente. Meio que o pessoal hoje primeiro dia de pré-temporada, já quer colocar o jogo reduzido. Eu acho que você está expondo um atleta a um nível até de intensidade de trabalho, creio que muito intensa para aquele momento. Assim, eu creio que se deva ser respeitado. Não que cada preparador tenha sua metodologia, mas eu creio que você tem que passo a passo. Nessa parte ainda eu sigo os preparadores um pouco mais das antigas, que são um pessoal que tenta desenvolver mais as capacidades condicionantes dos atletas. Mas justamente como você fala, o atleta, ele vem pra gente, a gente não tem só como assim, precisar só cuidar da parte física. Sim. Você acaba lidando um pouquinho da parte pedagógica do atleta, social do atleta. Sim. O atleta ali no dia a dia, no treinamento, às vezes ele encosta em você, ou às vezes o treinador, dependendo do trabalho, ele já vai dando uns atletas para o preparador físico. Dependendo também do trabalho do treinador, já tem treinadores que te dão meio que uma liberdade de você, às vezes, ficar só com 2, 3, 5... Entendi. E pega o resto do time. Mas isso aí é conversado, isso aí como eu estava lá em Minas Gerais, um treinador que eu já vinha de um trabalho anterior com ele em São Bernardo, ele já me conhecia e eu já conhecia a forma dele de como lidar com os atletas. Então, em alguns momentos do trabalho, ele meio que
pegava alguma equipe, eu só ficar só com um atleta, só com 2 atletas, às vezes para aprimorar um pouquinho mais algum fundamento que ele precisaria num outro dado momento. A gente vê a dificuldade também educacional, né, das gerações. A gente pega aí uma galera mais jovem que não escuta, né, César? A gente vê que a gente conversa com diversos profissionais e tem jogadores que não escutam. Eu já tive diversas situações com jogadores que a gente tenta orientar da melhor maneira possível e o jogador não escuta, né? E sempre acaba aí posicionando o pensamento do qual você... Pô, o cara quer me ajudar, mas está tendo vantagem financeira. Pensa muito na grana, só quer orientação a título do dinheiro. Você sente isso na preparação física? Tem muitos atletas hoje que têm uma conduta na base já com o pensamento de um cara ser profissional, de evoluir, mas você já sentiu isso na pele, essa dificuldade de você pegar um atleta que não escutou você, que isso se estende à comissão, se estende à diretoria? Já teve algum desafio desse daí? Sim, muitos. É engraçado que, assim, no futebol hoje, no futebol paulista, você tem equipes que, vamos supor, são tradicionais na formação dos atletas, tem filosofias de clubes, um São Paulo, um Palmeiras, que já são voltados já até para desenvolver o atleta, mas não nem pensando nesse nosso mercado, pensando no mercado mais exterior, um mercado mais até, como é que posso dizer, numa intensidade, num nível melhor. Mas como você sabe também no futebol, você sabe que tem atletas que estão ali meio que ainda num nível de escolinha. Sim. Aí você vê, às vezes, um campeonato paulista, um Palmeiras ganhando de 16-0 de uma equipe, um São Paulo ganhando de, a diferença de é gritante, 12-3-0. Né? Então, e isso influencia muito também nessa aquisição do menino também, às vezes, não querer treinar. Eu tô pagando, então eu vou jogar de todo jeito. E isso é ruim. Isso é ruim, assim, no caso meu, preparador físico, às vezes cobrar um atleta desse, aí, às vezes já virou uma coisa pessoal. O cara vai lá e simplesmente fala pra diretoria, ó, isso daqui tá batendo de frente comigo. Sim. Como já aconteceu até. Aí acaba gerando um atrito desnecessário. Um atrito até maior até. Acaba um problema refletindo para vocês, né? E como é que é essa integração, né? A gente estava comentando agora há pouco essa integração dos departamentos, né? Como é que é essa comunicação? Porque hoje os departamentos são totalmente integrados, né? Como é que você vê isso? Porque, um exemplo, o cara se machuca, precisa passar depois para a volta do campo. Como é que é essa linha? Constrói uma linha aí para quem estiver nos assistindo entender um pouco da preparação, quando não está preparado, tem que passar por vocês, depois para a comissão, departamento médico. Como é que é? Desenha uma linha para a gente entender o caminho para um atleta. Tá certo. O futebol, ele se subentende como um banco de dados. O treinador, ele precisa de informações para escalar a sua equipe. Qual jogador está em condição de jogo? Qual jogador precisa ser trabalhado? Aí do treinador, você vem para o auxiliar técnico, que vai buscar essas informações do preparador físico, do fisioterapeuta, do treinador de goleiro, ou às vezes o próprio treinador já busca saber, assim, pelo próprio treinamento que ele vem desenvolvendo. Entendi. E hoje a tecnologia ajuda demais, né? Com certeza. Hoje tem muitas plataformas, muito sistema de software hoje que monitora todos os dados, né? Já trabalhou com algum já? Sim. Qual que é hoje no mercado, o que apresenta? Porque hoje tem monitoramento... Isso é o Garmin, né? O Garmin que se diz muito, né? O que eles colocam lá na cintura, o polar, o Garmin... Hoje, você, em tempo real, tá? Eu tive monitora tudo, sim, né? Hoje eu tive essa oportunidade de monitorar dia a dia, eu até monitorando no Atibaia. Tá. Porque eu era o auxiliar do preparador físico, professor Moreira, Venâncio Moreira. E aí eu já regrava de informações, ó. E o que vem? O que vem de informação para você? Na hora que você monitora, o que essa plataforma te mune de informação? Sim, Distância, tudo? Distância, o pico da frequência cardíaca. Tá. E até no Atibaia também, o Felipe, que hoje até está na Coreia, lá no John Book Motors, como preparador físico, ele na época ele era fisiologista lá no Atibaia. Ele tinha um Reflotron para medir o CK, né? A creatina quinase no sangue. Se o atleta tivesse com o CK muito alto, a gente tirava do treino, fazia uma atividade mais leve, às vezes nem treinava, às vezes fazia só gelo mesmo. Esse monitoramento se estende a jogos também, né? Sim. A jogos. Não é tudo.
Tudo. Preparação até os jogos, né? Sim. Para vocês terem uma base e falar, pô, esse daqui dá uma segurada nesse jogo, dá uma segurada nesse treino, vocês fazem aí todo um monitoramento para fazer esse equilíbrio, né? Sim, até nesse último trabalho que eu desempenhei lá em Minas Gerais, o fisioterapeuta, o Thales, ele já tinha essa conversa assim meio que direta comigo. Então, eu já fazia a continuidade do próprio trabalho que ele fazia de meio que fortalecimento, mas já fazíamos junto. O aquecimento ali, ele já colocando o preventivo dele e eu já automaticamente, sem mal saindo da mão dele, eu já pegava a equipe e justamente colocava alguns movimentos funcionais, porque hoje o futebol ele está evoluindo de uma parte que hoje o atleta depende muito não somente da força, e o atleta tipo sustentar 200 quilos num leg press, 100 no agachamento, mas aí ele girou a cintura, já lesionou. Sim. E tipo assim, então... Isso foi em 2020, né? Em Minas? Minas, 2020. Lá na segunda divisão de Minas Gerais, a equipe do União Luziense lá. Legal. Nós fizemos assim, foi um breve trabalho, né? Eles até deram continuidade, mas eu busquei outros mercados aí. Legal. A diferença existe, né, de mercados para mercados. Hoje Sim. A gente vê no nosso monitoramento, quando a gente vai captar algum atleta, dependendo de qual é a região do Brasil, para ver qual o melhor perfil se adapta em clubes do Norte, clubes do Sul e tal. Vocês sentem isso na preparação? Você que já atuou no mercado paulista e já atuou no mercado mineiro, é diferente? Sim. O futebol é diferente? Muito diferente. O nível, Sim. Você acha que... Sim. É devido ao quê? Regional isso daí? Não, o próprio nível da competitividade. Assim, Minas Gerais, por mais que seja assim um estado grande até, mas tem sim muitos confrontos regionais. E justamente, assim, eu senti muito na questão da idade. Lá não é que nem aqui em São Paulo, no caso, uma quarta divisão que é um sub-23. Lá não, é liberado um certo número de atletas, sim. E eu também passei no mercado capixaba, no Espírito Santo, em 2018, também no finalzinho para 2019. Que já é outra diferença, já é outra mercado, realidade. É outro nicho, uma idade até maior, atletas de 38 anos. Atleta de 38 anos tá treinando, estão jogando, desempenhando trabalho. Legal. E até a alimentação é diferente, né? A preparação é diferente, né? Como é que você vê? Eu vi uma entrevista sua muito bacana, na qual você estava comentando sobre a diferença de idades e a possível diferença em alimentação, né? A gente vai ter aqui nos nossos episódios também o pessoal da parte de nutrição, na parte médica, mas é importante a gente ouvir de um preparador físico como é que é essa diferença, né? Existe diferença no treinamento, né? Para um cara de 38 anos, 39 anos, para um cara já menor de idade. O cara tem que ter uma carga diferente, tem que ter as coisas diferentes e até a alimentação, né? Como é que vocês no clube, quando vocês se deparam com essa diferença, juntamente com esse monitoramento, como é que vocês fazem no dia a dia? Sim. Para trabalhar com essa diferença de idade. Sim, a alimentação, ela é primordial, assim, ela, junto com o descanso, e o treinamento são os 3 pilares, assim, para o bom desempenho do atleta. Porque, assim, o atleta novo, ele pode ter, querendo comer muita besteira. Sim. O atleta mais velho, sabe que querendo ou não, tem outros problemas aí, o próprio alcoolismo, tem cara que a gente tem que meio que segurar, porque se deixar tá bebendo, tá quebrando. E teve até numa equipe aí um problema de um jogo num sábado, quarta-noite, o pessoal tudo no bar, meu. Pior que eles, assim, se deram mal, porque era uma descida assim, meu. Um tal de Bar da Gracilda, meu. Em frente ao CT do time, meu. Aí deu ruim pra todo mundo. Poxa, meu, se pegasse só um, aí dá pra contornar a situação, sei lá, dar uma punição, mas foi pego 7, meu. E pra vocês é complicado, né? Porque acaba refletindo e quando isso se externa, leva um problema pra vocês, né? Virou um problema grande, virou um problemão. Virou um problema grande, né? E vocês fizeram o que lá? Após esse trabalho, como é que foi feito lá em Minas? Então, até nessa parte... Porque você falou que você teve uma passagem breve ali. Sim. Mas o time acabou sendo campeão, né? Como é que foi esse desligamento, essa transição aí para uma outra comissão? Então, lá em Minas foi um trabalho rentável, né? Foi uma parte que nós conseguimos chegar no objetivo que era ter o acesso.
foi bacana, foi interessante, assim, tivemos êxito, assim, justamente na parte física, na parte técnica, na parte tática, ganhamos atleta durante o campeonato, foi bom, assim, essa parte dessa integração, Sim. dessa união aí da equipe, só que, assim, você sabe, futebol, às vezes, diretoria entra, diretoria sai. Muitos fatores, né, que influenciam outros na troca fatores de todo mundo, externos, né? Isso, justamente ocasionou nessa minha mudança. Legal. Falando externo, como é que você vê o mercado exterior? Porque a gente vê gigantes indo para fora, né? A gente vê hoje o mercado da Arábia voltando demais, os treinadores retomaram bons trabalhos lá, o Chamusca, o Mano, o mercado ele é aberto aos profissionais brasileiros, apesar de uns tempos para cá a gente tendo que retomar essa... Antes a gente tinha mais atuação, né? A gente perdeu o mercado, mas agora tem voltado, né? Sim. Como é que você vê o mercado? Você mesmo comentou agora que o teu colega foi para a Coreia, que também é um baita mercado lá, né? Bons clubes, Sim. boas estruturas, te dão liberdade para você trabalhar, né? Queria que você comentasse essa diferença que precisa ter, sabe? Essa experiência, os requisitos, porque tem muitos profissionais que estão nos assistindo agora que vão querer saber como é que faz para buscar uma oportunidade lá fora, o que você pode passar para a galera aí sobre o mercado exterior. Sim, no mercado exterior, assim, primeiramente o atleta ele precisa tá numa forma apresentável, né, jogando, ele precisa ter esse acompanhamento, assim, porque o campeonato, querendo ou não, aqui tanto no Brasil quanto fora, o que vale é a minutagem, né, meu? Então, se o atleta ele tá nessa atividade, ele vai conseguir buscar um outro mercado melhor. Assim, de exterior... E para a parte da comissão? Sim, então, justamente, hoje o mercado ele está muito aberto para a comissão técnica, o brasileiro lá fora é bem visto, perdeu um pouco esse estereótipo de tem que ser o Cobrão, o Luxemburgo, Sim. o Filipão. Hoje o pessoal, assim, tanto treinador quanto comissão técnica, preparador físico, treinador de goleiro, estão indo os que estão buscando estudar, se aprimorar, Sim. ter uma formação melhor. E estão buscando esse mercado. Falando em formação, é interessante, porque hoje a gente sabe que para o treinador ele ser um treinador profissional aqui no Brasil, ele precisa de várias licenças, né? Então Sim. a gente tem a licença C, Sim. B, A, chegando na Pro. A preparação física, existe alguma licença nesse sentido ou não? Hoje o profissional da educação física ele consegue exercer atividade aqui no Brasil e também fora, só com o seu... Com o CREF. Só com o CREF, né? Então, a CBF, ela tem colocado também cursos na preparação física. Mas é obrigatório? É obrigatório você fazer a licença para... Então, muitos têm falado que daqui uns anos será. Porém, hoje o que rege, assim, nós, o preparador físico, é o CREF. Mas a CBF tem o curso de força, potência e velocidade. Tem o curso de preparação... A CBF Academy. Isso, a CBF Academy. Tem o curso de preparação física para base e preparação física profissional. Entendi. Mas não existe nenhum tipo de licença. Hoje, não. Assim, então, se você quiser atuar no mercado exterior, você só precisa ter os requisitos, o currículo necessário para você trabalhar ali fora. Você não existe nenhuma licença, né? Isso. E até na parte estadual tem os jogos regionais e jogos abertos, que aí entram, assim, um questionamento. Eles obrigam a ter o CREF, daí no caso a pessoa tem a licença, ela não vai poder fazer os jogos regionais nem o abertos, que é de cunho estadual, Entendi. Porque ele não tem o CREF. Não tem o CREF. E você já se deparou no mercado com um monte de gente que não tem o CREF, querendo atuar? Sim, muito. Principalmente pessoas que já atuaram como atleta, já foram jogadores e tal. Como é que você vê isso daí? Porque houve uma discussão muito forte, né? Antes, sim. Que, só o fato do cara ter jogado bola, ele poderia atuar como treinador e tal. Isso se estende à preparação, porque teve pessoas que jogaram bola, que não foram treinadores, mas quiseram atuar na área da preparação física, né? Sim. Como é que você vê essa... Não, então, totalmente. Isso daí é um questionamento muito grande, porque daí o pessoal fala, mas aquele ali é o estudioso, ou aquele ali jogou. Fica meio que essa estereótipo até ruim, né? Porque daí, hoje, o futebol, ele... Querendo ou não, a pessoa tem que ter estudo para estar no futebol. Porque hoje é muito...
dependendo do treinador que você pega, ele já vai querer que você só dê o treino baseado no modelo de jogo dele. Digo assim na minha área, na preparação física. Então, hoje não tem mais a resenha, né? Sim. Tipo, o próprio treinador hoje, ele pode até ganhar o grupo na resenha, mas ele tem que mostrar alguma qualidade, algum trabalho, porque fica muito nítido. Sim. Questão de padrão de jogo, questão de a própria intensidade da equipe, daí assim, meio que o pessoal brigava, o time não tá indo bem, a culpa é do preparador físico, mas tem que ver se é necessariamente o que o preparador físico esteja fazendo, porque o treinador, porque às vezes o que adianta, você como preparador físico pega muito pesado, aí vai pra mão do treinador, 3 horas de treino, aí logicamente que a intensidade vai lá embaixo. Isso foi fator de muita briga entre treinador e preparador, justamente. Né? Você já teve alguma discussão dessa daí? Passou o elenco aí cansado pro treinador e o treinador mais 3, 4 horas de treino aí. Vixe, totalmente. E assim, hoje tá até assim, com esse advento dos treinadores estarem buscando esse curso da CBF, hoje tá sendo até bom. Pelo que eu tô vendo, tem treinador que hoje dá um treino em 45 minutos, que nem eu peguei o treinador Christian de Souza. Ele é um treinador que você vê que ele só trabalha baseado no modelo de jogo. Ele tava no Confiança, né? Saiu do Confiança. Não era no Confiança, ele tava no Paraná. Cianorte. Ele tava no Cianorte. Ele saiu do Cianorte? Ele tá no Cianorte ainda? Vixe, eu não tive mais contato, não consegui acompanhar. Ele é um treinador assim que eu vi que ele tava no Patrocinense, acho que Série D. Série D. Eu não acompanhei, mas admiro muito o trabalho dele. Eu vejo que ele consegue, em questão de 2, 3 semanas, já dar a cara dele para a equipe. Legal. E essa diferença também de séries, ela existe, né? A gente comentou agora há pouco da diferença dos níveis entre estados, né? Então o nível de São Paulo é um, aí que você vai é outro. Essa diferença de série, ela é gritante, né? A gente vê o nível de série A lá em cima e a gente vê a diferença chegando ali, qualitária ali na B, mas para baixo ela é gritante, né? Então a preparação ela é diferente também, não é? Sim, porque assim, você tem o jogador da divisão, você meio que você pode ver assim, Série B tem sempre os mesmos atletas que figuram na equipe. Um exemplo, aquele atacante Zé Carlos, ele foi artilheiro pelo Criciúma num ano, no outro ano parece pelo Santa Cruz, e meio que ele foi passando por equipes, chegou na Série A, mas não ficou muito tempo, voltou para a Série B, e assim ocorre meio que em todas as divisões. Tem atleta aqui em São Paulo que só vai jogar numa A3, tem atleta que fica muito tempo numa A2, vai para uma A1. E é ruim o calendário, né, César? A gente vê que jogadores de estaduais, eles jogam ali, que é uma grande dificuldade pro mercado, né? Que infelizmente o jogador só joga aqueles 3, 4 meses ali e a realidade do futebol é essa mesmo, né? A grande massa, 90 e poucos % dos jogadores, eles jogam ali o estadual e depois o resto do ano ele tem que se virar com alguma outra coisa para fazer o sustento para casa, né? Então a realidade do futebol é essa. A Série A a gente tem um calendário completo, tal, mas a grande realidade do futebol a gente vê aí essa carência do calendário completo, né? E para vocês também, né? Para a comissão, porque não há espaço para todo mundo. Verdade. Então a gente vê profissional também trabalhando no clube que joga o estadual, mas também depois acaba ficando sem trabalhar boa parte do ano, né? Sim. Você vê alguma solução para isso? De calendário? Como é que se enxerga isso? Porque tentaram até sincronizar com o calendário europeu, no sentido de fazer outros tipos de negócio e tal. Como é que você vê isso? Na parte de comissão, na parte dos profissionais da área técnica, né? Porque vocês sentem isso na pele também, né? Verdade. Assim, com a pandemia agora, tá uma dificuldade maior. Mas, assim, quando você tá, assim, num Campeonato Paulista, normalmente eles meio que fazem o projeto. Você, de setembro até dezembro, você prepara a equipe para uma Copinha São Paulo. Aí, em fevereiro, você já tá preparando a equipe para um Campeonato Paulista. Isso na categoria de base, um 20. Aí no mês de julho dá uma pausa para ter um regionais. Aí volta agosto, outubro abertos. Meio que você, como comissão, você vai meio que transitando. Você começa numa equipe, que nem no meu caso, em 2017. De agosto de 2017 a janeiro de 2018, eu fiz um sub-20. Tá. Nós conseguimos até
empregar alguns Onde atletas bons lá no São Bernardo. São Bernardo. O Matheus Araújo, com 15 anos, já tinha jogado uma copinha, tanto que hoje ele tá no Corinthians. Legal. Tá com o passe bem valorizado. E pro atleta é muito ruim isso, porque dependendo do mercado também. Como em Minas Gerais, é uma situação interessante. Minas Gerais começa janeiro até abril a primeira divisão. Aí, Minas maio... são 3, 4 módulos, né? 3 módulos. Eram 4, diminuiu, agora são 3. Mas aí o ano todo... O 4 era equivalente à Bzinha aqui. É a Bzinha, isso. Os atletas lá, o ano todo ele fica empregado, mas aí ele começa na primeira divisão, daí ele vai pra segunda, termina na terceira. Primeira, segunda, terceira. Que nem agora, hoje é a última rodada da fase de classificação no módulo 2. Aí já tem atletas que, vamos supor, acabou o campeonato, já vão ser integrados à equipe que vai jogar a terceira divisão lá. Entendi. E já na primeira parte, no primeiro trimestre, né? É diferente, já, né? Vamos supor, o cara começa numa Caldense, aí vai pro Nacional de Muriaé e termina no Araguari. Como no ano passado aconteceu com até o Leandro Salino, que foi um atleta rodado, jogou Champions. Ele começou no Uberlândia, aí depois ele foi pro Betim e terminou com a gente no União Luzense. Legal. Vai ficando o ano todo Santo André, empregado. você trabalhou no Santo André também, né? Sim, Santo André eu trabalhei em 2019, fiz um trabalho lá na beira da categoria pandemia. de base, isso. Justamente uma semana antes de começar a pandemia, nós acabamos sendo todo meio que o departamento de base desligado, porque daí eles disseram que não tinham recurso para jogar o Campeonato Paulista. Entendi. Mas e a pandemia também trouxe um desafio para a preparação como um todo, né? Sim. No planejamento, ela brecou aí todo mundo, né? E como é que tá o mercado agora para você? Você tá aí com uma proposta para Portugal, né? Você estava comentando aqui pra gente. Como é que é essa atravessar os mares aí para ir para a terra do Ora Pois? É verdade. Aí, Pedrão, já tem uma camiseta garantida aí Opa. Como é que chama o clube lá? Guarda Desportiva Futebol Clube. Duas. Então, é um mercado assim que eu ainda, assim, de dia a dia eu não tenho conhecimento, mas eu venho buscando informações, pretendo, assim... Você está em fase de negociação isso, com eles. De adaptar, vai ser um processo doloroso, assim, um processo difícil, porque eu vou ter que me adaptar a uma nova cultura e brasileiro, assim, se adapta em qualquer lugar, mas sim, é uma outra situação, é um outro campeonato. Mas Portugal você não vai ter tantas dificuldades assim, sabe? A gente, como quando a gente recebe a solicitação, a gente também tenta filtrar o perfil para atletas dependendo de qual é o país. Tem país que a gente tem mais dificuldade por N motivos, né? Clima, cultura, alimentação e tal, mas, Portugal você acha que vai... A sorte é a língua, o idioma, né? Já começa na facilidade do idioma, né? E falando em estudar, você tem formação em educação física, e você também tem formação em história, é isso? Isso, tô fazendo a faculdade de história, vou buscar me formar também, porque assim, a gente precisa ter um leque, assim, até às vezes de um plano B, né, porque às vezes, como assim a gente tá conversando, às vezes no futebol fica um pouco difícil, com essa parte da pandemia, nós como profissionais tivemos que nos reinventar, agora tem o treino online, e você tá lá com a câmera, você liga geral, ao né, Zoom. César? Todo mundo. Isso, todo mundo mesmo. Mas até treino de goleiro. Vai ficar jogando a bola na parede, caindo. Eu lembro que na pandemia os clubes publicavam, os caras tudo treinando. No Zoom, né? No Zoom, o aplicativo. A gente, eu mesmo, né? Eu busquei essa mudança de chave, sabe? A parte online, para mim, para os agentes, ela é fundamental também, né? Então, a criação do podcast e a criação de todo o conteúdo que eu venho fazendo online é justamente para a gente munir o mercado de ainda mais conteúdo que é necessário, né? E a gente sabe que os agentes intermediários, eu brinco que é igual como outra profissão. Tem o bom, o cara vai fazer bons trabalhos, vai fazer a coisa clara, e como tem o cara que vai fazer as coisas erradas, né? Mas o objetivo justamente é isso, sabe? Esclarecer ainda mais informações. Por isso que todos os profissionais aqui do futebol serão bem-vindos, né? Então, o compartilhamento de conteúdo é bem interessante, né? Isso é necessário pós-pandemia para todas as áreas, né? Não só o futebol.
tudo, né? Hoje eu converso com o cara que tem comércio, o cara teve que se reinventar no online. Ou, sei lá, qualquer atividade o cara teve que se... Né? E para vocês não foi diferente, né? Então, até um caso interessante, né? O Atibaia, o presidente, né, o Alexandre, ele também tem essa gosto dele, né, particular, em ficar viajando e negociando, ele mesmo, presidente, negociando jogador. Aí viajava para Alagoas, dá um exemplo lá, uma vez ele colocou o volante Márcio no CRB, aí colocou o Richard no Corinthians. Hoje, assim, o pessoal tá mais carente, assim, de utilizar um WhatsApp, de uma ligação, meio que tá voltando, assim, um pouquinho, assim, dessa parte anterior, assim, de que não tá muito nessa presencial, de tá assistindo o jogo. É ruim por um lado, porque querendo ou não, todo mundo gosta do dia a dia, de estar conhecendo o clube, né? Essa até não é tanto minha parte, é mais a sua, assim, de estar agenciando, mas... No meu caso, eu como preparador físico, eu também, a gente... Sente falta, né? Não, sente falta. Não, mas eu digo assim, a gente também é um agenciador. Sim. Tipo assim, eu chego às vezes, posso falar para você, ô Danilo, eu tô vendo um zagueiro aqui. Troca de informações, né? A gente precisa de informações. Isso, no dia a dia. Os profissionais, né? O menino... A gente tava conversando com isso ontem. Ontem eu tive o prazer de estar com o pessoal do São Paulo e também com o pessoal do Fortaleza, que por sinal foi super bem recebido lá pela Camila, pelo Vitor, que é do Fortaleza, gerente comercial, e a gente conversou justamente isso, sabe? A pandemia, ela trouxe essa facilidade ainda mais de comunicação, essa reviravolta em conteúdos, lives, a gente via no começo, inclusive, hein, Maurão? Nosso podcast assim, ainda vai sair o conteúdo do nosso início aqui do podcast, como começou. Começamos numa live. Pô, se eu contar a história, eu conto pra vocês. Mas a gente viu também a necessidade da volta do tete a tete, sabe? De conversar olho no olho, de bater papo. Então a gente viu essa coisa de, preciso de mais pro campo. E hoje ainda tá tendo dificuldade. Para você ver um treino, para você ver um jogo, você precisa de teste, protocolo e tal. Sim. Isso acaba refletindo, né? Mas todos os profissionais, a troca de informação no mercado, ela tem que ser gigante, né? E nem todo profissional pensa igual a você. Essa troca de informações, ela é importante. Às vezes o cara retém informação justamente para tentar fazer um outro caminho. Isso se reflete até no desempenho da própria equipe. Hoje, temos equipes atualmente que você tem uma abertura maior, assim, até nessa parte, assim, de tá vendo o dia a dia. Hoje eu tô sentindo, assim, muitos profissionais querendo mostrar muito no Instagram, no Facebook. Eu não vejo tão bom, né, essa parte que também o cara todo dia lá fica querendo filmar o treino, mostrar o treino, mas aí eu penso assim, você tá tendo uma qualidade no que você tá mostrando, você tá mostrando na internet, você tá vendendo o seu produto, entendeu? Sim. Aí às vezes você vai querer filmar lá o cara fazendo agachamento todo torto, pegando todo errado, você é um profissional, né? Você é um educador. Sim. E assim, eu me preocupo muito nisso, até eu fugi um pouco da sua pergunta ali da parte nutricional, nós dependemos muito, como eu disse antes também, de banco de dados, de o atleta, de feedback. Perguntar, você dormiu bem? Você está dormindo bem? Está precisando de alguma coisa? Daí o atleta vai nos dando informações do que está ocorrendo no dia a dia dele. Tô sentindo uma dor aqui, tô sentindo uma dor ali. Tentar corrigir, tentar deixar o máximo ele adaptado ao seu ambiente, se tem uma alimentação legal, tem clubes que sim, dá para você fazer um ótimo trabalho. Até lá em Minas tinha um nutricionista, o Felipe, que ele era muito aberto, e até comigo, assim... Ele tava lá com vocês, não? Tava com a gente, ele tava fazendo essa parte nutricional, tava acompanhando, assim, eu também, do dia a dia, eu já gosto de acompanhar muito o peso do atleta, a intensidade conforme o trabalho, porque daí você pensa assim, o atleta ele vai desenvolvendo conforme você tá vendo a intensidade dele ou o descanso dele, porque o que adianta, o cara vai lá, treina 2 horas, chega dia seguinte tá morto, então ele não tá tendo rendimento de nada. Sim, tá caindo, né? Tá caindo o rendimento, e justamente isso, a gente tem que ter esse banco de dados, essa informação. E o atleta tem que demonstrar esse volume intrínseco dele.
E muito atleta também, não sei se você sabe, de mente. Pô, o cara tá colocando intensidade 8, pô, vou colocar 8 aqui também. Sim. Aí acaba altera, sendo ruim também. Porque reflete no resultado final, né? Você falou que o pessoal vem de fora todo dos treinos. Existe os profissionais, eles estão exercendo outra atividade fora também, né? Então você vê o jogador hoje praticando uma luta. O próprio Felipe Melo, ele é um lutador de jiu-jitsu, ele pratica jiu-jitsu há muito tempo. Existem outros que praticam agora com a ida do futevôlei, squash, já tem muito profissional jogando. Como é que você vê você vê como um acelerador da preparação, você vê talvez não tão benéfico fazer uma luta, fazer um outro tipo de esporte paralelo ao futebol, na atividade profissional? Sim, eu creio que, assim, tudo é somativo para o atleta, tudo que ele faça. Porém, deve-se ter alguns cuidados, porque... vai se machucar na luta assim, e não vai treinar no seguinte. É porque tem atleta que, vamos supor, dependendo do que ele faça, acaba sendo uma atividade de descompressão, de relaxamento. Mas tem atleta não, que leva a sério. E acaba, talvez, correndo um risco forte aí, né? De lesão, enfim, sim, de alteração de treino, né? É porque vai muito do interior do atleta, assim, tem atletas que pode estar na pressão que for, ele tá tranquilo, que nem um Pirlo da vida. 2 horas antes da final do Mundial, numa Copa do Mundo, ele tá jogando videogame. Sim. Já tem atletas até que, pô, você pegar antes de um jogo, assim, de 3ª divisão, de 2ª divisão, de sub-15, tá desmaiando. Já aconteceu de atleta ter substituído no aquecimento. É complicado, desmaiar, porque justamente a pressão de um Ronaldo da vida, de um atleta que tá começando, cada jogador tem o seu universo particular. Cada treinamento, ele te dá de 30 atletas, 30 respostas diferentes. Então, entendi. Cada biológico, ele responde de uma forma heterogênea, não é igual. Como assim, nós já, eu e você, né, particularmente, nós temos uma história assim de um conhecer o outro, de você ter sido um atleta que treinou comigo em umas formas até particular, e você como atleta e depois como ex-atleta nós treinamos. São abordagens, são pedagogias diferentes. Exato. Você tem que utilizar. Sente, né? Exato. Isso. Mas a gente vê muito, né? A gente vê muito profissional atuando de forma extra-campo, né? A gente vê cara lutando, assim, mas eu, na minha opinião, eu acho que é válido, sabe? Sim. Acho que tudo que é válido com juízo, o cara visando o lado profissional dele, a evolução, mas também não tirando o profissionalismo, sabendo que a responsabilidade maior é no clube, eu acho válido, sabe? Desde que tenha o acompanhamento da comissão, toda integrada aí do clube inteiro, né? A gente vê que Portugal recebe muitos brasileiros, né? Que é a primeira porta para a Europa, né? Sim. Como é que você vê isso? Você... passando para você, no particular agora, da sua trajetória, do que você quer. Você acha que você vai para Portugal, já está quase finalizada a sua negociação. Sim. E você tem ambição aí, como é que é? De pegar um clube maior na Europa ou pular para um outro país? Então, o brasileiro lá em Portugal, assim, eu vejo em 2019, né? Eu vejo que o goleiro, ele vem sendo muito utilizado lá em Portugal. O próprio Ederson começou lá no Benfica. Ele começou como 3º ou 4º goleiro, se tornou um goleiro de nome que hoje até está no Manchester City, mas muitos goleiros no mercado brasileiro estão com porta aberta em Portugal. Em 2019, parece que tinha 12 ou 14 goleiros num campeonato de 18. O que até foi o Charles, o melhor goleiro do campeonato português, que era, acho que do Portimonense, ou Rio Ave. Não tô lembrado da equipe. Mas, sim, é um mercado muito bom, assim, porque Portugal, ele te dá a chance da cidadania. Assim, você... Você é descendente espanhol? Martini é o que? Italiano? Não, era pra ser martinês, né? Meu avô errou no casamento. Ele ficou com o nome errado o resto da vida depois. Mas aí, então, eu, assim, tenho pretensões de ficar anos, até em Portugal, porque, assim, eu tô pegando um trabalho meio que do zero, porque o Thiago Laurindo, que é o empresário que
que comprou essa equipe, ele já também veio de um trabalho comigo no São Bernardo. E Legal. Ele, assim, me conhece muito. E, eu pretendo, sim, se Deus permitir, até tirar uma cidadania, passar anos... E lá o processo é mais rápido, né? Então, justamente... Do que se fazer por tudo aqui no Brasil, eu acho que o processo é mais moroso, né? Sim, então, porque assim, Portugal, perto de uma Espanha, perto de uma Itália, questão de avião eu não sei muito, mas é 50 euros, você tá do lado, você tá numa Inglaterra, próximo. Numa Irlanda, e eu gosto muito dessa parte cultural, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada na parte geográfica, assim, eu sempre gostei. E acompanho também até esses mercados alternativos, Malta. Falar um país, você sabe todas as capitais aí. Não, assim, aí, Pedrão, Maurão, fala um país aí. Pega lá aqueles o que você até conhece. Quanto tempo é a formação de história? É 4 anos. 4 anos. Você fez 4 anos de história? Não, tô fazendo. Você tá fazendo? Tô chegando no 3º ano. Porra, até que legal, o país, você conhece lá o Brunei, que é um nome legal, a capital, né? Sim. Bandar Seri Begawan. É um país assim parecido com Brasília, né? Só que é dividido por um rio. Daí uma parte do país é de um lado, outra parte é mais... É numa ilha, né? Uma ilha de Bornéu, eu acho, né? Ilha de uma Bornéu. Ilha grande, mas é dividido entre um rio, assim. Uma parte do país e outra parte. E por golpe de sorte, né? Subiu ali, ficou a parte que ficou Brunei, por um golpe de sorte ali, jorrou petróleo e gás. Caramba. Só isso. Mas aí é um país bem bacana, é pequeno, né? Pequeno. Mas o povo lá, o povo lá super amável, já trabalho com eles até hoje, o pessoal da comissão tá tudo lá. Mas é um país onde o povo é agradável, o clima é tropical, é sensacional. Mas manda um país aí, Maurão, que ele vai saber. Mas é legal, você já tá no final aí. 4 anos, né? Já vai se formar. Logo mais. Aí depois vai pra geografia. Eu pretendo, assim, assim, como até a gente fala muito do atleta, né? Tudo que vem, assim, para agregar é somativo, né? A gente agregando conhecimento é bom, como assim, eu tô indo para uma outra, assim, cultura, né? Uma outra etnia, né? Os europeus lá, tipo assim, como Portugal hoje, se você for ver, até a Liga de Portugal tá acima da Liga Francesa, hoje é top 5 da Europa, Portugal. Passou a França, então hoje o Messi e o Neymar, se eles quiserem buscar a bola de ouro, eles vão ter que fazer, de cada 10 gols, tem que fazer 12 ou 13 até, porque já perdeu um peso a Liga Francesa. E por ser um clube novo, esse clube vai começar em qual divisão lá? Então, porque lá é normal, 4, 3, 2, 1, normal, ou existe algum lá em Portugal, fracionamento nisso daí? Lá em Portugal agora até aumentou uma divisão, é a Liga 1, Liga 2, Liga 3, aumentou agora esse ano. Depois vai aí vai para a Liga Nacional, que é onde nós vamos estar inseridos. Era para eles terem subido no ano passado, mas aí eu não sei o que aconteceu, parece que mudou o regulamento. Eles até, infelizmente, perderam dinheiro com isso daí. E o embarque tá próximo aí, quando você viaja. Sim, assim, o contrato já está até vigente, né? Dia 2 de agosto, mas infelizmente aí devido ao aumento lá de casos em Portugal, voltou, né? E hoje tá meio que o aeroporto de Portugal parece estar em greve também. Estão voltando, sendo tudo até deportado. O pessoal tá chegando em Portugal e voltando. Eu vi hoje que liberaram para Espanha. Liberaram. Os voos, voos. Manda aí, Maurão. Antiga e Barbuda. Antiga e Barbuda Vixe, agora você me pegou, hein? Eu acho que é... Aê, Maurão! Acertou! Antiga e Barbuda, calma aí. Vou falar. Velho Barbuda. É St. John's. São João. É o historiador, velho. País da América. América lá do Caribe. É perto de Bahamas. Pertinho do lado ali. Eu tô falando, você pode falar perto qualquer país. É perto do Mar de Sargassos. É o único mar que não tem terra, sabia? Mar de Sargasso. É um mar cercado por um oceano. Mas legal, cara. Tivemos aqui um conteúdo bem bacana. Paralelo aí, um historiador, sabemos tudo aí da geografia, desse mapa mundi. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso em Portugal. Agradeço. Parabéns aí pelos títulos, pela carreira, pelo conhecimento. Aqui, as portas estão abertas do Fute Business. Estendo esse convite a teu pai também. Quando ele quiser vir aqui, vai ser um prazer ouvi-lo. E boa sorte, mais uma vez aí. Desejo que você tenha ainda mais sucesso. Eu agradeço, Danilo, pela oportunidade aí de estar compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente vem
adquirindo ao longo dos tempos e tô aberto aí, quem quiser conversar pode me chamar no Instagram, não tem problema não, rede social, Fala Facebook. seu Instagram é César? César.prepfísica. Prep de preparação prep física junto. Isso, É tudo isso junto. Assim eu não fico muito divulgando muito material não, porque o pessoal fica copiando. Mas tá também, aberto lá o Insta? Tá aberto, Tá aberto, tudo no Facebook também, onde quiser, a gente tá à disposição. Legal, Agradeço. parabéns aí mais uma vez. Pessoal, encerramos hoje mais um episódio do Fute Business, podcast relacionado ao futebol. Hoje contamos aqui com esse excelente profissional, César, e fiquem ligados aí. Mais uma vez, queria pedir para todos compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo episódio aí do Fute Business. Mais uma vez, obrigado aí à produção. Valeu.